E aí, beleza? Se você mudar a comunicação de você com você mesmo, você pode mudar o seu estado emocional. Foram feitos estudos para mostrar o quanto isso é eficaz. Por exemplo, quando a gente vai para terapia, a gente tem alguém ali conversando com a gente, tem uma visão diferente, né? É algo externo. Existe uma diferença bem grande entre os problemas que a gente enfrenta. Alguns problemas eles são internos, outros problemas eles são externos. Quando geralmente a gente comunica com nós mesmos, a gente usa mais uma coisa tipo, por que que eu estou assim? A partir do momento que eu faço essa pergunta, eu vou voltar tudo que eu tenho aqui para dentro. E isso pode dar uma grande dificuldade. Primeiro, lembrando que tudo que eu falo aqui eu não tirei da minha cabeça, eu li em algum lugar, né? E aí, voltando. Sabendo disso, que a maneira como a gente comunica com a gente mesmo pode alterar o nosso estado, então vamos ter o seguinte, vamos pensar da seguinte forma. Quando você tem um problema que você começa a se sentir ansioso, por exemplo, numa apresentação, nesse mesmo instante você começa a se olhar e pensar, por que que eu estou me sentindo assim? O que está acontecendo? Fizeram um estudo sobre esse tipo de coisa para a pessoa fazer a seguinte situação: ela imaginar que ia fazer uma entrevista de emprego para o seu emprego dos sonhos. E aí ela tinha que fazer ali, rapidamente, uma apresentação de si, por que que ela merecia aquela vaga. E foi dividido em dois grupos. Um dos grupos foi dito para que ela pensasse normal, que é por que que eu estou me sentindo assim. O segundo grupo foi dito que ele perguntasse de maneira diferente. É um detalhe, mas faz toda a diferença. Falar com você de forma que você fosse uma terceira pessoa. Por exemplo, se fosse eu na situação, Frazão, por que que você está se sentindo assim? É sutil, é um pouquinho de diferença, é mínima, mas faz todo o sentido quando você pratica. Imagina que o problema é interno. Quando você diz para que você pense como eu estou me sentindo e por que eu estou me sentindo assim, você voltando o seu a sua atenção para dentro de si, pode ser que isso não resolva e normalmente não vai resolver, principalmente num caso como esse, onde você está preocupado com o meio. Você não está preocupado com si, e sim com o meio. Será se eu vou ser o suficiente e tal? É uma coisa que vem de fora. Você olhando de fora, e provavelmente, se você vê alguém nessa situação, você consegue dar conselhos extraordinários para essa pessoa. Se você não está envolvido emocionalmente, você consegue lidar com essas situações de maneira mais simples, não é isso? Então, parte desse mesmo princípio, dessa mesma ideia, de que quando você desassocia de você e você pergunta com outro, como se fosse outra pessoa, né? Você encontra respostas. Porque quando você se encolhe no por que que eu estou assim, é difícil. Agora, se alguém externo, Frazão, por que que você está assim? Aí você vai tentar encontrar respostas, entende? Então, a dica de hoje é: sempre que você estiver com alguma dificuldade, algo para resolver, tente olhar de fora. Sempre busque as respostas como se fosse uma terceira pessoa lhe perguntando. Isso na terapia também acontece, né? Que quando a gente pergunta algo para a pessoa que está ali sentada em minha frente, ela consegue pensar melhor, porque ela quer me dar uma resposta. Quando a pessoa pergunta para si mesma e coloca-se de por que que eu estou me sentindo assim, ela se encolhe um pouco mais. Em vez de expandir, ela se encolhe. Deu para entender? Então, a partir de hoje, sugiro a você que quando você estiver numa dificuldade, você for fazer uma apresentação, você for num primeiro encontro ou coisa parecida, que você está se sentindo nervoso, pergunte a si mesmo: por que você está se sentindo assim? O que está acontecendo? Tem algo de errado com você? Você não já lidou com esse tipo de situação? Já. Então por que que você está tão nervoso? Não faz sentido, não é isso?
Eu sou Joilson Frazão e se você chegou até aqui, deixa seu like, um abraço e até mais.